amor. Ao aí me leva alegria, ao som da minha bateria, que faz esse povo sambar. Chegou a filial do samba. Aqui ninguém é bamba, mas tem o ideal. A energia pioneira brasileira vem cá, lute na mão do plano da o couro vai comer, o bicho vai pegar. Vai começar a festa! Pra nossa Raul Machado! É! Sacode, sacode, vai minha bateria! É! É Vila Maria! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que felicidade, amor, sou Tom Maior, eu sou, te amo São Paulo, ó terra mãe gentil, o Eldorado do Brasil. Vem comigo ver o sol nascer. Vem, vamos embora. Alô, mundo do samba, tá todo mundo aí? Vamos, moleque. Olha a Vila Madalena chegando aí, ó. Samba é do Léo. Vamos chegando. Minha Vila Madalena, fazendo poema pra te conquistar. Girando, girando vai a baiana, me faz delirar. Ia, ia. Sou notas de ouro, eterno aroma. O nosso show vai começar. O que eu sou e o que eu escuto no mundo do samba? Alô, Raul Machado, é show, sorria, cavaco, sorria! Alô, povão da arquibancada, gueto azul e branco, mito respeitado, canta, canta, nenê, no mundo do samba. Alô, Raul, alô, mundo do samba, a terra vai tremer, e aqui tem fogo neles, mundo do samba, fogo neles! Salve, salve mundo do samba, salve, salve Just TV. Mais uma vez estamos aqui para mais uma edição ao vivo do nosso programa No Mundo do Samba, o espaço para as escolas de samba do Carnaval do Brasil, especialmente de São Paulo, que sofre aí com a falta de divulgação, com a falta de espaço na mídia. Nós estamos aqui para prestar este serviço. O meu muito obrigado a todos vocês que ao longo da semana assistem aí as nossas reprises que estão sempre disponíveis no site da Just TV, também no site do nosso programa e também no YouTube. A Just TV é o maior sucesso do YouTube. Falando em Just TV, eu quero lembrar a todos vocês, meus amigos, que a nossa emissora de Web TV já é a segunda colocada do prêmio IBEST na categoria Entretenimento. Você que ainda não votou, após o nosso programa, dê o seu voto à Just TV e faça com que a nossa emissora ganhe aí o grande prêmio IBEST, que é o grande Oscar aí da internet. Esse prêmio está pertinho, a nossa emissora já está aí em segundo lugar, pertinho já da primeira colocada. E eu convido todos vocês sambistas, as comunidades do samba espalhadas por todo o Brasil e por todo o planeta, uma vez que o programa é transmitido ao vivo para qualquer lugar do mundo, né, para o planeta todo, conectado aqui na Just TV. Eu convoco você, eu peço o teu voto. Gente, hoje a gente está começando mais cedo. Você que está assistindo a gente aí ao vivo, muito obrigado pelo carinho. São 17 horas e 35 minutos mais cedo, porque hoje o programa de hoje pede uma atenção especial. Os meus convidados já chegaram, já estão aqui ao lado, aguardando para entrar no estúdio, mas aconteceu essa semana um fato muito importante para o mundo do samba, e alguns sites aí de carnaval, alguns sites de notícia publicaram uma informação que a comunidade do samba ficou absolutamente preocupada com o que está acontecendo com o carnaval da nossa cidade. O Carnaval de São Paulo cresce a cada ano e teve uma notícia essa semana. Eu estou aqui com a fonte do site Só Samba, aproveito aqui para deixar o meu abraço aos organizadores do site. Enfim, essa nota, gente,
ela foi divulgada em vários sites de samba e carnaval. Eu vou ler a notícia, muitos de vocês já sabem do que se trata, mas para que você que não esteja por dentro do assunto possa entender o que nós vamos discutir aqui hoje, além de falar de samba, com certeza, e carnaval. São Paulo, 8 de abril de 2008. Descontentes com a eleição de Sidney Carriolo. Sidney, desculpa se a pronúncia não foi essa, tá? Mas é o grande Sidney, que é presidente da Águia de Ouro, foi eleito presidente da Liga essa semana. Descontentes com a eleição de Sidney Carriolo Antônio e a forma como foi convocada e feita a eleição, considerada por eles como fraudulenta, presidentes de escolas de samba decidiram criar outra liga, a Superliga de São Paulo, que conta inicialmente com 10 agremiações. As escolas racharam totalmente. Segundo o presidente Tobias da Vai-Vai, a eleição foi considerada fraudulenta por um grupo de escolas que decidiram criar a Superliga do Carnaval de São Paulo, que é formada pela própria Vai-Vai, Camisa Verde e Branco, Gaviões da Fiel, Império de Casa Verde, Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, Mancha Verde, Pérola Negra, Dragões da Real e Combinados de Sapopemba, que subiu para o grupo de acesso no Carnaval de 2008. A Superliga tem reunião agendada para a próxima terça-feira. Já passou no caso, né? Como essa notícia é de segunda, foi feita então uma reunião pelos membros da Superliga no mesmo endereço, no bairro aqui da Armênia, Ponte Pequena, que abriga a sede da Liga, na Avenida Santos Dumont. A decisão deste grupo, gente, que cria a Superliga, é reunir-se no mesmo endereço. O presidente Tobias da Vai-Vai até explicou: a sede é nossa também, nós ajudamos a pagar. Eles vão se reunir às segundas e nós às terças-feiras. Há uma esperança no mundo do samba que o clima fique mais calmo depois que as duas ligas se reunirem e avaliarem o cenário criado. Essa informação é oficial, foi divulgada na terça-feira dessa semana e causou um grande alvoroço no mundo do samba. Muitas pessoas comentando, enfim. Eu até havia preparado uma pauta para este programa, na qual nós ficamos sabendo, fomos informados pela Liga das Escolas de Samba da nova eleição, da eleição do presidente Sidney. E o que acontece? Eu recebi um telefonema na quarta-feira, né, Cláudia? Quarta ou quinta-feira, do meu grande amigo Alan, que está aqui no estúdio, que representa a Escola de Samba Mancha Verde. Ele nos ligou em nome do presidente da agremiação Mancha Verde, Paulo Serdã, que tem tudo a ver com este assunto. E essa ligação eu prontamente atendi e foi me pedido um espaço. Paulinho Serdã, que é nosso companheiro aí de samba e carnaval, tem já uma história também no Carnaval de São Paulo, é inegável isso. E ele nos pediu um espaço para poder comentar essa notícia, uma vez que a partir da divulgação dela, muitos comentários foram feitos e o público não está sabendo do que está acontecendo de fato. Logo quando eu recebi esse telefonema, vocês me conhecem, você internauta sabe da transparência do nosso trabalho. A nossa preocupação inicialmente foi um sambista, mais que um sambista, um presidente de uma agremiação nos procurou. O intuito do nosso programa sempre foi, desde o começo, divulgar o Carnaval de São Paulo. E acontecendo um fato desse, é difícil a gente chegar aqui nesse espaço, que é um espaço para você sambista, e simplesmente ignorar os assuntos. Então, jornalisticamente, eu atendi o Paulo Serdã, ele está aqui ao vivo, são 17 horas e 43 minutos, ele está aqui no estúdio, Paulo Serdã, o espaço pedido por ele foi cedido e ele vai daqui a pouquinho, fique ligado, você aí que está na sua casa, no seu trabalho, enfim, nos assistindo, você que quer saber tudo sobre essa Superliga, o que há de verdade nisso, por que este racha aconteceu, qual o futuro do Carnaval de São Paulo. Paulo Serdã está aqui e o nosso programa está aberto para todas as escolas de samba, inclusive para o presidente Sidney, que é presidente da Águia de Ouro e foi eleito o presidente da Liga. Portanto, eu fiquei muito surpreso com tudo isso aqui, assim como você que está aí em casa assistindo a gente, depois que passou um carnaval maravilhoso, só que nós não sabemos assim as dificuldades, os bastidores que acontecem na organização e principalmente que cada presidente tem de dificuldade para colocar uma escola de samba na avenida. Pensando nisso, eu me reuni com a nossa produção e com a equipe da nossa emissora
e fiquei um pouco preocupado, porque o nosso interesse aqui não é fazer sensacionalismo. Você que está assistindo e conhece o meu trabalho já da época do rádio, sabe muito bem que nós não precisamos disso. Mas se o nosso programa está disposto a valorizar, a fazer crescer, a incentivar e a divulgar o Carnaval de São Paulo, eu não posso dizer não para um presidente de uma escola de samba. E o espaço aqui está aberto. Nós já recebemos a Solange, presidente da Mocidade Alegre, já fizemos matérias com vários presidentes, temos um histórico já de 8 meses aqui na Just TV. E esses 8 meses você vai assistir agora nesse vídeo que eu passo para você. Para você que está assistindo agora e conhecendo a gente, seja bem-vindo. O nosso programa está aqui, não tem ligação com nenhuma escola de samba, com nenhum diretor. Não, nós não temos assim, gente. Nós somos uma produção independente, com uma parceria com a Just TV, que graças a Deus é sucesso hoje, graças a você que está aí do outro lado, e aos presidentes, compositores, intérpretes e carnavalescos que nos ajudam. Então, você que está assistindo a gente, fique ligadinho. Daqui a pouquinho eu recebo o Paulo Serdã, que contará realmente o que está acontecendo nos bastidores do Carnaval de São Paulo. Ele também esteve presente e é personagem desta situação. Mas não é só o Paulinho Serdã que é meu convidado, não. Eu tenho a honra de receber ele, que é o novo carnavalesco da X9 paulistana. Enfim, no mundo do samba conseguindo sempre aí trazer em primeira mão grandes novidades, né? Então, Paulo Furô, novo carnavalesco da X9 paulistana, já está no estúdio. Alô, nação X9iana, mande sua pergunta, que daqui a pouquinho Paulo Furô estará aqui respondendo e já anunciando o tema para 2009 da Escola de Samba X9 paulistana. Avisem todos aí que o No Mundo do Samba já está no ar e daqui a pouquinho todos esses convidados já aqui no estúdio comigo ao vivo. Nosso programa hoje é o 30º programa ao vivo. Eu agradeço a toda a equipe da Just TV que nos incentivam a cada semana a estar aqui. E hoje eu vou passar agora um vídeo para você. Em primeira mão eu quero agradecer meu grande amigo Daniel Colete, intérprete da X9 paulistana, também ao Dunga do Cavaco. Alô Dunga, um abraço para você e para toda a equipe da DK Studio, o seu sonho em CD. Muito obrigado. Eles fizeram um presente pra gente, viu? Fábio, Mag, equipe aqui do estúdio. Hoje vamos lançar o nosso samba enredo oficial, o samba enredo do nosso programa agora, para você curtir aí com a gente em comemoração a esses 30 programas ao vivo. Então vamos mostrar então a matéria, essa matéria que mostra a trajetória do nosso programa desde o começo até aqui, para você ver bem que nós não temos assim ligação com nenhuma escola de samba. Você vai ver todos que passaram aqui desde o dia 1º de setembro, né, Cláudia? 1º de setembro de 2007, você vai acompanhar um pouquinho aí do nosso trabalho. E de quebra, ouvir aí em primeira mão o nosso samba enredo. Tudo pronto? Podemos soltar? Vamos assistir então, daqui a pouquinho eu volto no Mundo do Samba. Chegou! Se liga no mundo do samba!
Meu amigo Daniel Colete, muito obrigado por esse presente maravilhoso, esse samba aí, que realmente ficou show de bola. Sou suspeito para falar, e aí você que está em casa pode ver aí os convidados que aqui estiveram já desde o dia 1º de setembro. Nosso muito obrigado a todos vocês pela confiança e pela credibilidade. Gente, eu vou apresentar então os meus convidados, começando pelo meio, ele que é o novo carnavalesco da X9 paulistana, recém-contratado, já chegou, já tive a oportunidade de conversar rapidamente com ele no último domingo, lá no almoço comunitário, né, rapidinho. Paulo Furô, muito obrigado pela presença, Paulinho, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo espaço também, em nome da X9, em nome dos carnavalescos, né, do trabalho que a gente faz. É importante, obrigado pela essa divulgação que vocês fazem do trabalho da gente. Já tá em casa já? Na X9? Não, já, desde 20 dias já, né? Mas assim, não morando aqui em São Paulo, eu continuo morando no Rio, mas fazendo carnaval, vindo aqui toda semana pra gente preparar o carnaval. Do lado direito do Paulo, ele que também já estava na X9 no ano passado, né? Trabalhou com o grande Raul Diniz. Rodrigo, muito obrigado pela presença, e agora com um carnavalesco fraquinho, né? Que não sabe nada de carnaval. Como é que vai ser trabalhar com ele? Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde. Agradeço também o espaço, a oportunidade de estar desenvolvendo aqui o trabalho. E trabalhar com o Paulo é sempre um prazer. A gente já trabalhamos juntos aí um tempo atrás, passamos pelo Império de Casa Verde, desenvolvi um trabalho junto com ele. E é sempre um grande prazer. É um prazer, sim. Então tá bom, olha, você que está em casa já pode mandar perguntas pro Rodrigo, que faz parte da comissão também, da X9 paulistana, e também o Paulo Furô, aí, o novo carnavalesco da escola, que inclusive, né, já tem tema pro carnaval de 2009. Antes da gente falar do tema, foi dito aqui na abertura, hoje o programa tá com o Paulo ao quadrado, né? Paulinho Serdã, grande companheiro, presidente, né? Presidente, que às vezes acontecem as mudanças são tão rápidas hoje que a gente acaba até acostumando. Sempre, eu tenho um carinho muito grande pela Mancha, mas sempre que eu lembro de Mancha, sempre vem, é difícil não associar a figura do Paulo com a Mancha. Muito obrigado por ter vindo, Paulinho, você nos ligou, e obrigado pela confiança no nosso trabalho, é sinal de que você realmente acredita no nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo espaço. Eu acho que a comunidade do samba, né, o sambista de uma forma geral, ele tem o direito de saber o que está acontecendo no Carnaval de São Paulo. Eu vou procurar aqui, sem puxar pro lado B ou pro lado A, entendeu? Explicar a verdade. E aí acho que as comunidades elas vão tirar suas conclusões, porque a gente está de consciência tranquila. Essa abertura que eu fiz aqui realmente procede, esse texto que foi divulgado aí em todos os sites, é isso aqui mesmo? Antes da gente entrar no assunto, é mais ou menos isso aqui. Praticamente 100%, vai, com uma ressalvinha ou outra, mas praticamente 100% do texto. Então tá bom, daqui a pouquinho você vai contar pra gente, tá bom? Paulo, a X9 já tem tema pro Carnaval de 2009, eu não me arrisco a dizer o título. Então eu quero que você anuncie para aqueles que não estão sabendo o título do tema para o Carnaval de 2009 da X9 paulistana. Assim, o título é simples, né? Sacrosantum Delirium, quem nunca viu venha ver, Nietzsche na X9 fazendo o caldeirão sem fundo ferver. Repita. Sacrosantum Delirium, quem nunca viu venha ver, Nietzsche na X9 fazendo o caldeirão sem fundo ferver. O pessoal em casa fala, Raul, fala pra ele traduzir. A X9 vai falar do quê, Paulo? Não, é isso que é legal. Agora, desse período, cada um imagine o que vai ser. Coisa. É o período das imaginações do enredo. Eu acho que isso é interessante para as escolas, né? Que cada um agora faça o seu trabalho como carnavalesco. Imagine o que vai ser esse caldeirão sem fundo ferver. Imagine quem é Nietzsche, dá para procurar. Depois da invenção do Google, as coisas ficaram mais fáceis. Então, Nietzsche, que vai fazer o caldeirão sem fundo ferver. Então tá, vamos fazer uma viagenzinha, né? Porque muita gente conhece o Paulo, outras pessoas sempre querem saber assim dos nossos convidados. O pessoal tá perguntando aqui, o Rony já faz a primeira pergunta para você, mandando um abraço a você, desejando boa sorte, e perguntando para você como você começou a sua carreira, para você contar um pouquinho da sua trajetória no mundo do samba, no mundo do carnaval. É assim, como carnavalesco, esse é o meu 8º carnaval, meu 7º carnaval vai ser. Como assinando o carnaval. Mas assim, o início como carnavalesco, eu acho que começou lá em Nilópolis mesmo, né? Que é a cidade de Nilópolis, onde eu nasci, e a gente ficava vendo o carnaval acontecer nas ruas. Então, a princípio, essa foi a minha primeira experiência, apesar de nunca ter desfilado.
Mas o primeiro trabalho que eu fiz de carnaval foi em 98, com a comissão de carnaval da Beija-Flor. O Milton Cunha havia saído, e aí o Laíla, junto com o seu Anísio, decidiu que se formasse uma comissão de carnaval. E eu comecei na comissão de carnaval da Beija-Flor, trabalhando efetivamente lá, né? Essa foi a minha primeira experiência. Depois eu ajudei o Chico lá na Vai Vai, como assistente dele. Depois fui pro Águia de Ouro, onde eu fiquei 3 anos com o Vitor. Depois Império de Casa Verde, onde a gente foi campeão em 2005, e depois no Peruche. Aí eu fiquei 1 ano sem fazer carnaval nenhum, e ano passado eu fiz a Dragões da Real. Tá certo, é uma história já aí muito bonita no Carnaval de São Paulo, hein? Então você que está fazendo aí a sua pergunta, aqui em cima no nosso site, como eu participo? Tem um espaço que você coloca o seu nome e a sua pergunta, coloca também de que lugar do planeta você está nos assistindo. Alô, Rony do SASP, um abraço pra você. Esse título da X9 é pior que meu sobrenome. O Rony falou que vai ligar depois pro Paulinho, sempre com a gente. Alô, rapaziada do SASP, muito obrigado. Muito delírio no carnaval, é o que espera aqui a Vanessa da Zona Norte, também torcendo pelo sucesso aí do Paulo e desejando boas-vindas também. Agora, Paulinho, eu queria saber de você o seguinte, é melhor eu falar que Paulo, né, senão fica complicado, né? Vou confundir os dois aqui. Tem o Paulinho, né, e o Paulo. É o Paulinho e o Paulo, né? Paulo, é o seguinte, é o primeiro carnaval que você assina sozinho, esse? Esse como? Da X9? Não, é assim, essa é a grande brincadeira, por exemplo, assim, a gente assina o nome, mas quem faz o carnaval é toda a escola. Assim, tá na mão do carnavalesco alguns dos quesitos, mas a responsabilidade é de toda a escola de samba. Então, assim, eu acho que eu nunca vou assinar um carnaval sozinho, né? Eu sempre vou assinar o carnaval com toda a escola, né? Porque a gente tem, assim, isso é muito dos anos 70 e 80, é a estrela que chega na escola para fazer e acontecer, e em detrimento de uma comunidade. Eu acho que assim, o mais importante é que essa comunidade assuma o projeto de carnaval que a gente tem como profissional. Mas assim, respondendo a pergunta... É que todo mundo já começou a perguntar. Assim, porque as pessoas ligam muito a questão do Vitor, né? Eu trabalhei com o Vitor Santos durante 8 anos seguidos. Não vai ser o meu primeiro carnaval assinado sozinho. Até pelo histórico que ele acabou de contar pra gente. Eu assinei, aqui, né? Por exemplo, assinei sozinho no Peruche. Não, porque tinha um monte de gente colaborando lá comigo. Mas não, assinei ano passado sozinho na Dragões. Não, porque eu tinha minha equipe. Vou assinar sozinho esse ano na X9. Não, porque a escola toda, a diretoria toda sumiu. E eu tenho um assistente do meu lado, né? Então é assim, o trabalho é comunitário. A gente tem que voltar a essa ideia de trabalho de carnaval junto e não separar em gavetas, né? Ele é o chefe da harmonia, ele é o carnavalesco, ele é o da bateria. Aí começam as brigas para ver quem é que manda. E na verdade quem manda é o consenso, é um conselho, né? Por isso que é uma escola de samba. Tá certo, eu vou perguntar pro Rodrigo agora, né, Rodrigo? Já está na escola, né? Agora, depois que passou o carnaval, um carnaval muito corrido esse ano, né? Mês de janeiro aí, curtíssimo, no comecinho do ano. Eu gostaria de saber de você, assim, agora com mais calma, como você analisa esse carnaval que passou agora da tua escola, X9 paulistana? Eu cheguei na X9 já com o projeto pronto, né? Vim agregar valores junto com o Raul Diniz. E lá eu desenvolvi trabalhos junto à comissão de frente, casais de mestre e porta-bandeira, roupas de carro. E realmente foi como você falou, foi um carnaval muito corrido, mas para a X9 paulistana foi um carnaval de superação. Que nós estávamos saindo de um 10º lugar, né, uma colocação ruim para a X9 paulistana, que nunca tinha ficado numa colocação tão baixa. E era um carnaval de superação, e foi um carnaval de superação. Um carnaval muito corrido, um tempo muito curto, uma coisa típica, né, para nós, mas que nós conseguimos superar. Saímos do 10º lugar para o 6º. Então acho que foi produtivo. Teve um retorno muito grande da comunidade, né, que estava meio descrente com algumas coisas. Esse retorno ocorreu, está ocorrendo, e estamos muito confiantes para o próximo trabalho agora. Eu acho que é por aí. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente falou no Carnaval de 2008, nós temos algumas imagens aí do desfile da X9 e vamos acompanhar agora um pedacinho aí de como foi a X9 paulistana no Carnaval de 2008, esse Carnaval que passou rapidinho, né? A gente já tá aqui pensando em 2009. Eu quero mandar um abraço aqui para o Castúlio Neto. Alô, Castúlio Neto, um abraço para você. Você que me cobrou imagens da X9, tá aí agora para você, tá bom? Um abraço para você. Vamos acompanhar então X9 2008. Na sequência eu volto. Estou recebendo aqui Paulo Furô, Rodrigo,
que fazem parte da comissão de carnaval. O Paulo Furou é o novo carnavalesco da X9. Paulinho Serdã está aqui no estúdio e daqui a pouquinho vai falar tudo sobre o que está sendo dito sobre Superliga do Carnaval de São Paulo. É ao vivo, são 17 horas e 59 minutos. Muita gente chegando agora porque não sabia que o nosso programa começaria mais cedo. Em virtude do Paulinho, a gente está aqui para prestar serviço e o espaço está aberto. X9 2008, a gente volta já. Vamos assistir! A minha bateria, a alegria do vamos balançando, balança, balança, X9, explode o meu corpo, sacode. Preta velha, a preta velha, e eu mergulhei no pé. Muita energia, que Papai do Céu nos acompanhe, e todos nos iluminem. Quero escutar bem alto do fundo do coração de vocês o grito de guerra da X9 paulistana, para fazer ecoar no mundo. Alô você, grita bem alto, pra quem você ama. Eu sou o quê? Eu sou X9 paulistana. Oh, mãe terra! Oh, mãe terra, perdoai os seus filhos sem amor. É preciso. Oh, mãe terra! Oh, mãe terra, perdoai os seus filhos sem amor. Vem pra ver nossa família. Eu e você. Vamos a X9. Estamos entrando na avenida com um alerta ao mundo. Responsabilidade social. Aí o segundo carro da escola já se aproximando aqui da área do desfile. Aí a empolgação da X9 paulistana. Carnaval de 2008, São Paulo. É isso aí, os componentes da X9 paulistana bastante empolgados, passando aqui pelo setor onde nós estamos. Vamos conferir o canto, vamos lá! Preciso preservar o mundo que Deus me protegeu. Aguarda fonte pra beber, o solo de água de correr. Nosso Aí, mais um carro da X9 paulistana. Desfile oficial Carnaval de 2008. Tudo aqui no mundo do samba pela Just TV. Olha aí os detalhes de mais um carro da X9 paulistana. Causando tantas consequências. Eu e você, não há de tantas consequências.
Aí você pôde perceber até o problema que a escola teve, né, Rodrigo? A gente comentava aqui que você viu aí no pedacinho do vídeo, deu pra ver o problema que a escola teve com o carro alegórico. Fatalmente atrapalhou bastante, né, Rodrigo? Esse problema, uma ou duas alas passaram na frente do carro. Na verdade, assim, a gente teve problema com a primeira alegoria depois do abrir-alas. E aí a medida de um dos nossos diretores naquele momento foi para que não gerasse buraco, não desenvolvesse problema com a evolução, foi passar uma das alas na frente do carro. E aí logo o problema foi solucionado, não teve a necessidade de passar uma segunda ala. Compromete o enredo, né? Comprometeu, foram 3.975. Em virtude, com as justificativas lidas posteriormente, foram 3.975. Então tá certo. Uma pergunta aqui pro Paulo Furô. O Sérgio, alô Sérgio, um abraço pra você. Você que tem sempre grandes temas de enredo, o que você acha dos enredos patrocinados? Você já sofreu para desenvolver algum enredo patrocinado? É assim, essa coisa do patrocínio, né? Todo mundo se apavora com essa história. Mas a primeira, a gente sofre para cada enredo que a gente vai fazer, né? Não é fácil montar. Patrocinado ou não? Patrocinado ou não, você tem que ter o trabalho de pesquisa, de organização desse projeto. O que eu acho do patrocínio, eu acho assim, é necessário. Depende da forma com que o carnavalesco e a escola vai assumir esse patrocínio. Por exemplo, o teatro não vive sem patrocínio. O cinema não vive sem patrocínio. Só que o problema das escolas de samba, que eu enxergo muitas vezes, é que o patrocinador vem com o dinheiro e como se fosse uma peça. Vamos lá, eu preciso de uma peça para patrocínio por uma peça de Nelson Rodrigues. Quem vai me dar é uma pasta de dente, quem vai me dar o patrocínio. Eles querem que a atriz entre, escove os dentes com a pasta e diga, olha aqui que bom. Né? Então é acreditar no projeto cultural. Eu acho isso é interessante, isso a gente tem a necessidade. E não simplesmente você pegar um produto qualquer e fazer disso um carnaval. Se bem que pode, é possível fazer. Né? O carnaval pode ser tudo, ele só não pode ser qualquer coisa. Então essa banalização, ou seja, a dona Juju que nunca ouvi falar, ela vai virar enredo porque o filho dela ganhou na Mega Sena e vai investir 1,5 milhão. Complicado, né? Então, mas assim, isso eu vou para os absurdos para que a gente possa caminhar na verdade, né? Então, assim, o patrocínio é uma necessidade. O carnaval, tanto do Rio quanto de São Paulo, são grandes, são grandes carnavais e você precisa de recursos para isso. A história do amor, né? Eu não posso chegar lá na loja da Piná e dizer, Piná, olha, minha escola ama e eu tô pagando com o meu amor aqui, né? O amor não tem aquela barra, código de barra, né? Amor não tem código de barra. Eu não posso pagar com amor. Eu preciso de dinheiro. Agora é canalizar, pensar primeiro o projeto e não aceitar o primeiro que vai oferecer dinheiro, né? Pura e simplesmente. O pessoal quer saber também de você qual foi o carnaval mais marcante na sua carreira. Na minha carreira? Qual o carnaval assim que você considera o mais emocionante, seja por um motivo ou por outro motivo? Não, esse carnaval foi o carnaval. Assim, aí eu volto a dizer assim, quando eu faço, eu me entrego. Quem trabalhou comigo sabe que eu fico louco, me entrego e é como um filho, né? Como eu disse, você perguntar qual o filho que você gosta mais pro pai, né? Foram todos saíram, né? De dentro de mim, como diria. Mas assim, são os meus projetos, né? São as ideias que eu compartilhei. Cada um tem uma história, né? É assim, não tem o mais emocionante. Talvez o mais emocionante vai ser... Agora, o grande emoção é esse, o sacrossanto delírio, né? Que o Nietzsche vai vir na X9 fazendo o caldeirão ferver. É mais um momento na minha história, né? Que eu compartilho junto com a X9 isso. E a sua equipe é uma comissão, na verdade, o Rodrigo faz parte. Mais ou menos quantas pessoas assim estão envolvidas ou vão se envolver? É isso que é interessante. Nós tivemos reuniões, a gente está tendo reuniões periódicas a respeito do carnaval. O que é? Começa com o presidente que está junto com a sua diretoria. E essa diretoria, a gente toda semana partilha o projeto de carnaval. E isso é o grupo que está pensando o carnaval junto. E depois vem o quê? Vem o Rodrigo com a parte toda do ateliê, dos adereços, junto comigo. E aí a gente também tem o pessoal do barracão, que vai estar trabalhando, e está trabalhando junto com a harmonia, junto com o pessoal da escola. São todos os setores que estão fazendo isso. Por isso que é uma comissão de carnaval. E nessa comissão de carnaval existe um carnavalesco, que sou eu. Existe o presidente, né? Não é uma coisa que a gente tem mania de organizar, de organograma, né? Não, agora aqui essa comissão de carnaval que vai pensar o carnaval e exclui. Não, né? A gente tem que trabalhar com um processo de inclusão.
Tá certo, então. Paulo Furô, carnavalesco da X9. Tem uma pergunta aqui. O pessoal quer saber a sua opinião. E eu gostaria que o Rodrigo respondesse essa outra pergunta também. O que vocês acham aí? Paulo Serdã também fica à vontade. É que ele tá aqui, daqui a pouquinho ele tá aqui, vai falar da Superliga. O pessoal tá desesperado aqui já mandando pergunta e vai falar, gente. É o seguinte, reedições. No Rio de Janeiro acontecem muitas reedições. O pessoal perguntando aqui, tem 2 ou 3 perguntas. O Serginho, a Fátima, alô Rodrigo, um abraço para você. Querem saber a tua opinião sobre reedição e se você pudesse fazer uma reedição, qual você faria? É assim, a questão da reedição, a gente tem que pensar muito que tipo de carnaval a gente quer. Por exemplo, eu acredito no carnaval como mágica, como um momento insubstituível na história. Né? Dentro, é um momento, é o milagre do desfile. Então o tema, o enredo, você vai lá e celebra aquilo, acabou, depois que acaba, depois que a escola passa. E a questão da reedição, o que é defendido na reedição é a história da plástica, né? Que você tem um trabalho plástico diferente. Eu não acredito nisso, porque a partir do momento que você vai reeditar o carnaval, você tem que ter o samba enredo. E a melodia, que se a gente for fazer o estudo, carnavais de 20 anos atrás, as melodias eram mais lentas do que esse ano. E assim, se tivesse dado resultado, teria dado campeonato, né? Tá certo. E nenhuma que fez reedição deu campeonato. Talvez seja que é a mesma coisa do patrocínio. É aquela ideia de tentar trazer a linguagem do cinema e do teatro para o carnaval, ao invés de criar sua própria linguagem, né? Se tem remake na televisão, a gente vai fazer remake também no carnaval, né? Tá certo, olha como a gente aprende, né, ouvindo essas férias do carnaval aqui. Você pode mandar sua pergunta, tem muitas perguntas chegando. É evidente que para o Paulinho Serdã, daqui a pouquinho ele vai comentar o assunto Superliga. E a Mancha Verde estará presente aqui no dia 10, é isso, né, Cláudia? Dia 10, né, 10 de maio, a Escola de Samba Mancha Verde terá seus representantes aqui no nosso programa. Só dar um recadinho para você que tem aí um grupo de samba, um grupo de pagode, você que é compositor, você que é músico, não só do carnaval, mas também do mundo do samba. A partir de agora, nós vamos mostrar para o mundo o seu trabalho. Você que é músico, que é compositor, cantor solo, faz parte de algum grupo de samba, a sua hora chegou. Nós vamos receber aqui no estúdio os novos talentos do mundo do samba para você poder mostrar o seu trabalho para todo o planeta. O programa No Mundo do Samba, a partir do dia 3, é isso? 3 de maio, terá 2 horas de duração. Nós vamos começar às 17 horas até às 19 horas. E aí eu vou poder ajudar tanta gente do mundo do samba me procurando. Raul, não tem espaço, então a gente vai arrumar um jeitinho de ter você aqui também no nosso programa. Paulo Serdã, rapidamente, só prometo que eu vou perguntar isso para vocês de Mancha hoje. Não vou perguntar não, descansa um pouquinho mais aí. Não vou perguntar para ele não. Eu quero saber assim o seguinte, mas agora você pode entrar na roda também. O pessoal comenta sempre aqui sobre o preconceito que há dos cariocas, pelo menos eu tenho amigos lá no Rio de Janeiro, eu não sinto isso. Mas quero saber do Paulo, do Rodrigo e do Paulo Serdã o seguinte, nossa, são tantas perguntas que eu fico até perdido. De que qual a opinião de vocês sobre o fato de muita gente comentar que São Paulo não tem carnaval, que o carnaval do Rio de Janeiro é muito melhor que o carnaval de São Paulo? Bom, vou começar aqui, até porque a gente corre o ano inteiro, se sacrifica. Rodrigo disse uma coisa que o Gaspar falou e é verdade. A partir do momento que São Paulo conseguir chegar nas mesmas cifras que o Rio de Janeiro, financeiramente falando, vocês podem ter certeza que a tendência, eu não sei se é superar, porque igual eu acho que a gente já está, inclusive em alguns setores do carnaval, eu acho que a gente pode até começar a discutir em termos de alegoria, algumas escolas aqui de São Paulo. Mas acho que o principal do carnaval não poderia ser essa discussão de que quem tem mais carnaval, de quem faz carnaval melhor, ou se São Paulo é o túmulo do samba ou não. O importante é o que eu penso. É o paulistano, é o paulista, ele se envolver no carnaval da cidade, ele pensar no nosso carnaval, ele prestigiar o nosso carnaval, né? Ele participar das escolas de samba, ele buscar notícias das escolas. Eu acho que é isso que a gente está precisando, ficar comparando com o Rio de Janeiro, se o Rio é melhor que São Paulo é melhor que o Rio. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso.
Até porque tem aqueles ditados que diz que você fica olhando pro rabo do outro e aí você acaba não olhando as suas próprias sujeiras, né? Então eu acho que a única coisa que eu digo é isso, que as pessoas têm que entender que as cifras cariocas, o dinheiro que vai para as escolas do Rio, são infinitamente superiores ao financeiro de São Paulo. Eu acho que essa é a grande diferença. O restante é cultura por cultura e aqui as escolas de samba fazem verdadeiros atos heróicos, né, para colocar o carnaval na avenida. Essa é a grande verdade. Fiquem à vontade aí para comentar. Inclusive, Paulo, tem um internauta aqui, que aí você já puxa o gancho. Qual é a diferença de trabalhar no Rio e em São Paulo? Então, fiquem à vontade, para eles querem saber a diferença. Comenta ainda sobre esse assunto, né? Assim, eu vou responder de uma maneira meio anormal, mas assim, verdadeira. Vou fazer uma comparação, vamos lá. São Paulo e Rio, né? Os carnavais dos dois. É a mesma coisa, você escolhe uma viagem, ou Londres ou Nova York. Se você quer a tradição, se você quer ver a rainha, se você quer ver toda a história, você vai pro Rio ver o carnaval, você vai para Londres. Agora, se você quer a inovação, a fissura, a loucura, o fazer, o criar, você vai para Nova York. Então, assim, é São Paulo. Assim, a questão do dinheiro é fundamental, volto a bater na tecla. É preciso que os patrocinadores acreditem nesse carnaval. Porque uma cidade com 18 milhões de habitantes é impossível que você não consiga fazer um trabalho de patrocínio dentro, né, de promoção dentro disso. Mas enquanto espetáculo artístico, são linguagens diferentes, linguagens completamente diferentes, né, que a gente tem que primar pela nossa, que eu acredito em São Paulo como a Paulicéia desvairada, né, a cidade que criou a Semana de Arte Moderna, enquanto o Rio discutia Proust. Eu acho que a gente tem que fazer essa divisão bem clara. E a diferença entre trabalhar como carnavalesco no Rio e aqui em São Paulo? É a pergunta do Reinaldo de Campo Limpo, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Assim, a minha experiência como carnavalesco foi dentro de uma comissão de carnaval. A primeira experiência de comissão de carnaval há 10 anos atrás com a Beija-Flor, que a gente tinha a liderança do Laíla, né? Mas assim, em termos de produção, de profusão, é completamente diferente, né? Você tem uma facilidade de material muito mais fácil, né? Você está ali com Elias. Você pode visitar ele a hora que você quiser e comprar o que você precisar. Mas isso também não diminui a questão da exigência na criatividade, né? Porque é muito mais exigido, porque é um carnaval muito mais gigantesco no sentido de venda, né? Agora, em São Paulo, a dificuldade é a questão do sonhar e talvez a escola não tenha condições de montar esse trabalho, mas isso já é lá para os anos, no início do ano 2000, né, que a gente tinha essa dificuldade. Agora não, agora está equilibrado. Agora a gente chegou no momento do Carnaval de São Paulo, que é o momento da explosão. Ou se vai julgar a criatividade, ou se vai julgar o luxo, né? Porque se tinha muito isso, eu lembro das discussões de carnavalesco, que ele veio com palha, então ele veio criativo. Ele veio com strass, ele veio com luxo. Não, agora acabou. Ou você vem criativo no luxo, na grandeza, criar propostas novas, ou você tá fora, você vai voltar para os cordões, né? Tá certo. Eu vou passar a bola já pro Paulo Serdã pra gente comentar esse assunto que tá todo mundo esperando e quase pulando aqui da tela do computador. Antes, só para fechar com o Paulo Furô, que voltará outras vezes, porque você não tem noção de quantas perguntas estão chegando. O que o pessoal tá querendo saber é o seguinte: a maioria dos nossos internautas, o Rodrigo, a Elisângela, o Fábio, desejando boa sorte para você na X9. E tem uma pergunta, o Eduardo Freud Pinda, dizendo que é lindo o tema da X9 para 2008, diz que viu também o vídeo lá no YouTube, já viu que em 2009 o AMB vai ferver. Muito obrigado, Eduardo. E tem aqui uma pergunta cadê aqui o Reinaldo? Alô, Reinaldo. Ele quer saber se você gosta de muitas coreografias, já que a X9 é uma escola muito coreografada. Vamos entrar na linha da criatividade agora. Olha, eu acho que... Tá chegando agora, Reinaldo. Rodrigo fica à vontade também. Coreografia, eu acho que o Rodrigo pode... Porque assim, eu tô iniciando um projeto Rodrigo, agora, a X9 é uma escola muito coreografada? Eu acho que ela já tá mudando um pouco esse conceito. A gente tinha aí alguns anos atrás o levanta a mão, bate palma e tal. Mas eu acho que de uns 2 anos pra cá isso já tem mudado pela X9. A proposta de não teremos coreografia, assim, acredito que dessa forma não.
mas teremos muita encenação, muito teatro, muito trabalho do tipo, sim, isso com certeza. Paulo Furo, o José Roberto quer saber se você vai interagir com a comunidade da X9 pela internet, por exemplo, por e-mail. Assim como assim? Não, eu tenho o meu... Como é que chama? O Orkut? É o Orkut lá, né? Que o pessoal fala iogurte, né? É. Eu tô no iogurte. E aí, as pessoas me perguntam, eu respondo. E assim, o grande problema dessas comunidades que eu vejo é às vezes que você diz uma coisa e essa coisa se transforma, né? Eles fazem disso uma notícia, então eu tomo muito cuidado com o que eu vou responder, se eu conheço, né? Se eu conheço a pessoa, se é confiável, né? A gente faz as respostas. Por isso que agora tem a novidade é que manda tudo pelo testemunho, né? Você conversa com as pessoas pelos testemunhos, né? Que a pessoa pergunta pra você. Globalizar. Estamos falando de samba pela internet. Não, isso é fantástico, né? Eu acho interessante, assim, que as pessoas tenham acesso. Isso eu sempre, com quem eu trabalhei, eu sempre tive essa necessidade de ter o acesso junto à comunidade, né? De estar conversando com as pessoas, de estar próximo delas. Essa é a minha grande preocupação enquanto carnavalesco. Por quê? Porque eu acredito que o trabalho tem que ser passado para todo mundo. E você, como carnavalesco, você tem que estar ali como um profissional que está incentivando e motivando essa comunidade. Eu vou até resumir o que ele falou. Eu conheço o Paulo pouco, estou conhecendo agora, já vi que é uma pessoa maravilhosa. Pode fazer contato com ele sim. Vai lá no Orkut do nosso programa, procure lá Paulo Furo, mande sugestões para ele, quem sabe você não dá uma ideia legal para X9 aí, né? Com certeza. Rodrigo, gostaria de agradecer demais a tua presença, de coração, muito obrigado. E eu quero acompanhar de perto, estaremos lá na quadra, gravando matérias com vocês, o espaço aqui está aberto. E gostaria que vocês agora passassem assim, sinopse está pronta, como é que está essa parte aí já para os compositores? Em que momento, em que pé que está o trabalho de vocês para 2009? Eu agradeço também a oportunidade de estar mostrando aqui o nosso trabalho. E como o Paulo falou anteriormente, não querendo ser repetitivo, a gente está em constantes reuniões com a diretoria da escola. Quer dizer, o enredo foi lançado, mas ainda tem uma série de discussões onde a gente está adequando o enredo da melhor forma possível dentro da proposta da escola. Então é uma proposta de enredo do Paulo e existe uma proposta da X9 paulistana como carnaval. Então a gente está nessas reuniões, estamos adequando e logo vocês já vão ter esse trabalho aí da sinopse pronto. Então tá bom, obrigado pelo carinho de vocês. Paulo, gostaria de... eles vão ficar aqui para participar da conversa também. Eu quero que você seja muito bem-vindo. Já uma boa sorte para você. Você é super competente. Nós já podemos acompanhar o teu trabalho. E agora, graças a esse programa, a gente está podendo assim fazer cada vez mais amigos do mundo do samba. Eu quero que você tenha muito sucesso nesse trabalho. E no que você precisar da gente, pode contar, viu? Eu agradeço o espaço. Agradeço a boa sorte. E assim, eu queria pedir para toda a comunidade da X9, né, para que participem e assumam, a princípio, esse enredo e o que a gente está montando lá. É um carnaval para a comunidade, junto com a comunidade, que a gente vai chacoalhar e fazer o caldeirão ferver. Cada um dentro da X9 é o estopim, né? É uma chama que vai fazer esse caldeirão ferver com a pessoa do MIT. Então, e a gente vai trabalhando junto. Eu agradeço a acolhida também que a X9 me deu. Isso para mim foi fabuloso como carnavalesco, como pessoa mesmo. Muito obrigado, eu estou contente, feliz. E aí tem que tomar cuidado com isso, né? Quando trabalho feliz é uma tristeza. Olha, a X9 vai dar trabalho, viu? Quero mandar um abraço aqui. A X9 que está mudando. Alô, presidente Gaspar. Alô, Gessi. Alô, Edu. Alô, Ana Neiva. Um beijo no seu coração. Alô, dona Adélia. A X9 está mudando e mudando para mim. Vai dar trabalho. Esse carnavalesco aqui é perigoso. Atenção, concorrente. O homem é perigoso. Paulo Serdã. É o seguinte. Quero aqui, antes de passar a bola para Paulo Serdã. Hoje tem Noite da Pizza na Acadêmicos do Tucuruvi. Hoje várias festas aqui nas quadras de São Paulo. Tem a Noite da Pizza na Acadêmicos do Tucuruvi. Alô, Denis, vou ver se dá tempo eu passar aí para comer um pedaço dessa pizza. Tem a festa de apresentação do novo intérprete do Império de Casa Verde, com o show da Alessi Brandão e do Quesito Melodia. O Vander Pires será apresentado hoje, estaremos lá gravando. Tem festa das campeãs na Combinados de Sapopemba e festa do Chopp também na Torcida Jovem. Amanhã, domingão, dia 13, tem Botequim do Ipiranga, a super roda de samba na Imperador, a festa de lançamento
do enredo e da nova diretoria da Unidos de São Lucas, na quadra da escola a partir das 18 horas, e também ensaio na Águia de Ouro rumo ao Carnaval de 2009 a partir das 17 horas com a escolinha de bateria e depois às 20 o ensaio. Alô, Mestre Juca, um abraço para você e um abraço também a ele que criou a nossa comunidade no Orkut, o Marcos, criou lá a comunidade no Mundo do Samba. Estava navegando, como a gente foi, de repente eu me deparei com a comunidade do programa, eu nem sabia que existia. Muito obrigado, Marcos. Mas é o seguinte, Paulinho Serdã, eu não falo nada agora. Fala nada, paramos até a música. Fique à vontade, Paulo Serdã. Eu começo aqui dizendo, vou passar só 2 perguntas que chegaram aqui e depois é você. Cadê? Paulinho, agora vocês vão mostrar que Gaviões e Mancha podem desfilar juntas. Concordo com vocês que Rio e São Paulo possuem carnavais diferentes, cada um com o seu espetáculo. E também, cadê aqui? Ao Paulo Serdã, se você defende a ideia de que o presidente da Liga não pode ser um presidente em exercício de alguma escola de samba de São Paulo. E o Tiago, cadê o Tiago? O Tiago de Arujá pediu para mandar um abraço para a mãe Conceição, o irmão Evandro e os sobrinhos Aleph e Gabriel. Salve, salve, mundo do samba. Paulinho, que notícia é essa aqui que é Superliga? Bom, para a gente chegar nos dias de hoje, eu sei que você me destinou um tempo, então eu vou procurar voltar ao ano passado, quando a gente iniciou a discussão da volta do desfile da Mancha e Gaviões, né? A gente tinha alguns aliados, Vai, Camisa, na época Tucuruvi também, Pérola Negra, a Império, que sempre foi a favor, e acabou se criando dentro da casa 2 grupos, o que acaba sendo normal em qualquer sentido de relacionamento humano. Sempre existe aquelas pessoas que você se relaciona melhor, né, e que você se entende bem. Então, o ano passado, quando o Vai também trocou essa diretoria, o Camisa trocou sua diretoria, um pouco antes do Camisa, né, a gente começou a criar um relacionamento. E esse relacionamento acabou pelas pessoas brigarem também, junto com a Mancha e com os Gaviões, pelo direito das 2 desfilarem. Então a história começa lá. Quando começou nessa discussão da volta das 2, passou pelo presidente Alexandre, né, que alguns presidentes mostravam algumas situações dentro da casa, talvez irregulares, estão sendo apuradas, né? E a gente deixou bem claro que todo mundo sempre merecia ou merece uma segunda oportunidade ou merece a defesa. Então o que nós fizemos? Nós chamamos o Alexandre para conversar. Alexandre, a gente está junto com você. Você não tem rabo, velho. Você não vai complicar a gente. Não tenho nada, porque a hora que a gente souber ou desconfiar de algo ou tiver alguma situação que a gente não entenda também, a gente vai contra. Então, ficamos sustentando a situação do Alexandre, né? Já haviam saído o Lorival e o Luizinho da diretoria, haviam ficado o Alexandre e o Tomé. E as coisas foram caminhando nesse sentido, né? Você tinha um grupo de um lado, né, formado pelo Serginho, Sidney, Solange, Angelina e outras pessoas que insistiam numa saída do Alexandre, e a gente sustentando até que se apurasse também se tudo que se diziam era verdade. Até que em determinado momento a gente apurou algumas coisas e o Alexandre acabou pedindo o seu afastamento. Daí começou o seguinte, passou um tempo, então todos os presidentes mandam, porque o que acontecia na Liga antigamente, para as pessoas entenderem, as coisas chegavam prontas. Então você tinha um conselho, que nesse conselho, no 3º andar ou no 2º andar, as pessoas resolviam o que queriam, e depois chegava na plenária, na Assembleia Geral, o que por lei hoje é a mandatária de qualquer entidade, a Assembleia Geral é soberana, né? Então as decisões chegavam prontas, tomadas, por um grupo de presidentes que realmente era difícil, quem estava chegando, você não conseguia debater, entendeu? As entidades novas que chegavam teoricamente sem muita história no carnaval, você não tem muito como debater. E com esse grupo a gente foi mudando as situações, né?
E aí a gente começou a colocar o seguinte, aqui quem manda é a Assembleia Geral, não tem mais conselho, o conselho não resolve mais nada, até porque a gente não concordou da forma como foi a eleição para presidente do conselho, na qual a gente entendia, eu particularmente entendia, disse isso ao Tobias do Vai-Vai, que o cargo era do Vai-Vai, né? E se o Tadeu saiu do Vai-Vai, o cargo teria que pertencer ao Vai-Vai de presidente do conselho. A reunião para a eleição do novo presidente do conselho, ela aconteceu na véspera de um feriado, às 2h da tarde, né? Então são coisas assim meio complicadas. O Maninho, presidente do Camisa, não recebeu a notificação de que teria essa eleição. Então as coisas foram acontecendo de uma forma meio estranha. Lá atrás se formou o Conselho Gestor, né? Em 2007, na qual eu também fazia parte. Acabei não trabalhando muito no Conselho Gestor, porque a minha entidade não podia nem disputar o carnaval, então eu acabei não tendo muito ambiente. Eu por mim, acabei me afastando um pouco, sabendo que podia me doar muito para o Carnaval de São Paulo, mas tudo bem, acabou passando. E aí, o ano passado, começaram essas discussões todas, a gente começou a ter um avanço, de repente as coisas começaram a caminhar dentro da casa. Montamos diversas comissões, a gente foi discutir com a Rede Globo um aumento, né, com as entidades todas unidas, conseguimos esse aumento com a Rede Globo. Fomos discutir com a Prefeitura de São Paulo também um aumento para as escolas, conseguimos isso. Gravação do CD, proposta, o Júnior da Império fez um trabalho maravilhoso, era um sonho dele gravar o CD. Colocou dinheiro do bolso dele para poder fazer o trabalho com a competência que foi feita, né, as 22 faixas gravadas no Estúdio Moche, com a mesma qualidade para todas as escolas, né? As escolas bancando já, nessa data eu já tinha assumido o departamento financeiro da casa, as escolas já bancando com o pouco que vinha de bilheteria, a reprodução dos CDs. Eu consegui com a Sony um valor, e esse produto que era uma mídia nova, esse CD novo que parece o vinil antigo, a gente conseguiu com a Sony um preço maravilhoso. A gente já saiu com o disco de ouro, né, com as 22 escolas nesse mesmo produto. Consegui um patrocínio com o Palácio das Plumas, com o Elias, coisa que o CD de São Paulo nunca teve. Para vocês entenderem o que acontecia com o CD de São Paulo. Antigamente as escolas pagavam para gravar, entre 7 e 8 mil reais cada escola, entregava o DAT pronto para a Liga reproduzia, vendia os CDs, né? E lá no final, quando a gente ia receber alguma coisa, Paulo, a gente recebia em torno de R$ 1.500, né? Por tudo. Então, quer dizer, você pagava para poder fazer o CD. Esse ano as escolas pegaram uma cota de 2.000 CDs cada escola do especial para poder comercializar nas suas quadras, dar, vender, fazer o que quisesse. 1.200 cada escola do acesso. E no final, depois no acerto de conta, ainda as escolas tiveram um bônus financeiro da venda. Então a gente começou a avançar. No período de que a gente estava gravando o CD, eu fui chamado para uma conversa no estúdio, onde estava eu, o Júnior, o Neguitão do Vai-Vai, o Serginho e o Sidney da Vila Maria. Tem um problema de uma ação agora que vai estourar, de um funcionário da Tom Maior que caiu, está em cima da Liga, né, que caiu do guindaste, não sei o quê, de uns anos atrás. Precisamos de um representante, a gente tem que ter um presidente. Pô, mas agora a coisa está andando legal, não, tem que ter um presidente, tem que ter alguém para assinar, tem que ter um presidente. E ficou aquela disputa, aquela conversa ali no estúdio lá onde estava gravando o CD. Em determinado momento eu falei assim, a gente não pode resolver aqui, não dá para resolver em 5 quem vai ser o presidente da casa. Eu acho que são 22, a gente tem que participar para todo mundo, não vai ser em 5 que vai resolver. Então vamos deixar para resolver depois. Não, Paulinho, tem que resolver, a gente tem o nosso grupo, comunica. Eu falei, então tá bom, já que é assim, a gente vai fazer a apresentação dos sambas para os presidentes sexta-feira no estúdio. Então, para vocês entenderem a primeira parte da conversa. Naquela época eu já falei, então vamos fazer o seguinte, faça 2 candidatos a presidente, sem o restante da chapa, e os presidentes vêm e votam, põe num papelzinho, põe dentro do saquinho lá, a gente vai tirando. Quem ganhar, ganhou. Vamos fazer dessa forma, que é uma maneira mais democrática, uma maneira decente. Tá bom. Então viemos para sexta-feira. Na sexta-feira, o que aconteceu? Antes, isso foi numa quarta. Na quarta de madrugada,
eu tinha proposto, né, para o Júnior da Império sair candidato. O Júnior falou, pô, Paulinho, não dá, para mim eu não quero, não tenho tempo, não sei o quê. Eu sei que 2h pouco da manhã surgiu o meu nome. É você que tem que sair, Paulinho, é você que tem que sair, é você que tem que sair. E aí conversou com um, conversou com o outro. Eu sei que na sexta-feira, se tivesse eleição, eu estaria eleito. Nós chegamos na sexta-feira, a Solange veio pedir para mim, a Angelina veio pedir, o seu Leandro da Leandro Itaquera veio pedir, pô, não tem ambiente, não vamos fazer. Eu falei, mas ninguém aqui está querendo poder. Falaram que tinha que ter um presidente. Se tem que ter um presidente, a gente vai para eleição. Pô, mas não tem um ambiente, não vamos fazer, deixa para lá. Então tá bom, segunda-feira na reunião a gente conversa. Legal. Quando chegou na segunda-feira, para fazer a reunião, eu estava na casa de um amigo meu em Alphaville, no sábado de madrugada. O Júnior me chamou no rádio e falou, Paulinho, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, o que foi? O Serginho foi lá nos Gaviões e falou que a gente já tinha uma chapa, certo? E os Gaviões estavam de fora. E foi convidar os Gaviões para ser vice numa chapa, não sei o quê, o caramba, e para lá. Essas conversas. E aí já começou, eu liguei pro Sidney, era quase 2h da manhã. Falei, pô, meu cara foi lá, para que isso? Não tem necessidade. Pô, a gente deixou para conversar na segunda-feira, vamos fazer a coisa certa. E aquilo ficou matutando. Aí na segunda-feira, eram umas 4h da tarde, a gente, pô, um falou com o outro, nós desembocamos nos Gaviões, para saber o que tinha acontecido. Chegamos lá, o pessoal, pô, Paulinho, sabe que o Serginho veio aqui, não sei o quê, mas ele não tá aqui. Eu falei, não, ele não tá, mas ele vai vir. Peguei o rádio, chamei o Serginho e o Sidney foram para lá, a gente debateu toda uma situação. Na segunda-feira, quando eu cheguei na Liga, havia chegado o edital de eleição. Até então, era tudo na palavra, não tinha edital, não era para ter nada, era tudo na coisa de homem, é homem, vamos votar, resolver o problema para não ter guerra. Tinha um edital, né, e a gente conversou com o pessoal dos Gaviões lá, falou, pô, foi um mal entendido, é isso, é aquilo, então tá bom. Chegamos na reunião à noite, o Herbert pediu a palavra, falou, ó, os Gaviões estão fora, a gente acha que não tem que ter eleição, deixa para lá, não vamos, senão vai ficar um clima insustentável. E foi para a votação e todo mundo optou por não ter eleição. E na minha convicção e de alguns outros presidentes, se colocar um administrador, que era a melhor situação. Você contrata uma pessoa, coloca ela para administrar a vontade das escolas, não o que ele quer fazer. Nisso, o Maninho do Camisa, na discussão toda, o Maninho do Camisa, pô, Paulinho, podia ser o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo, ele faz parte da Rocha Calderon, que é a empresa que cuida dos negócios jurídicos da Liga, né? É diretor da Vila Maria. Mesmo assim, o Maninho falou para mim, pô, podia ser o Dr. Marcelo. Eu lancei a proposta. E a proposta passou por unanimidade. Para vocês entenderem que o nosso grupo, desde aquele momento, não queria poder, não queria nada. Vamos colocar o Dr. Marcelo. Só que numa reunião que eu acabei não indo, na outra segunda, o Dr. Marcelo chegou na reunião colocando, não, eu vou fazer isso, eu vou tirar aquilo, eu vou mexer desse lado, vou fazer daquele outro. Pô, a gente olhou e falou, peraí, a gente demorou para tirar as muletas para não ter que andar escorado em ninguém. Não é isso que nós estamos querendo. A gente quer uma pessoa que chega aqui para só trabalhar as vontades das escolas, das 22 escolas. Aí acabou passando, ficou de lado a ideia do Dr. Marcelo também. Fomos andando e avançando, né? Fizemos um grande carnaval, sim. O Carnaval de São Paulo esse ano deve ter sido, se não foi, um dos melhores ou o melhor, em termos de estrutura, em termos de tudo. A gente mudou diversas situações, né? Diversas. O Serginho tem méritos nisso, o Sidney tem méritos nisso, o Júnior, o seu Leandro, a Solange, Angelino, o Nego, o Tomate da Dragões, um monte de gente, o Miranda dos Gaviões, um monte de gente trabalhou para o bem do Carnaval. E essa era a melhor situação, deixa a coisinha andando. Mas tudo bem, passou, chegou agora, começou-se de novo a discussão de que tem que se ter um presidente. Não, tem que se ter um presidente, tem que se ter um presidente. E vamos colocar um administrador. Não, vamos colocar um administrador, vamos isso aqui. Então, para vocês entenderem, eu vou dar os nomes, porque são fatos verdadeiros e as coisas que realmente aconteceram. Eu chamei o Júnior na sala do financeiro depois de uma plenária e a gente estava conversando. Falei, Júnior, vai ter que resolver isso aí. Vamos indicar o seu Jamil como presidente e a gente compõe os outros cargos, né? Fica 2 cargos para o lado do grupo deles e 2 cargos para o nosso grupo. E não tem guerra, não tem problema nenhum, a gente cita o seu Jamil. Aí o Betinho chegou da Nenê e o Júnior estava brincando com ele, uma gritaria dentro da sala, aí chegou o Serginho e o Sidney. E aí começou-se a conversa de presidente.
E o Júnior citou o seu Jamil de presidente. O seu Jamil parece que estava passando com alguns problemas de saúde. Alguém virou e falou, pô, mas o seu Jamil não dá, porque o seu Jamil tá quase morrendo, não tem condições de o seu Jamil ser presidente da casa. Então tá bom, passou. Tem que resolver. Numa outra reunião, o Júnior mais uma vez citou o seu Jamil na frente do seu Jamil, na reunião, a gente numa roda conversando na plenária da Liga. Seu Jamil, o senhor assume. Não quero, estou fora. Então, o seu Leandro, o senhor assume a presidência. Não, então, vamos ver, vamos conversar, não sei o quê. Aí o Júnior, do nada, veio com a posição do Chaves do Peruche. Pô, o Chaves é um administrador, tem as empresas dele. Pô, o Chaves, aí começou a passar. Aí os caras olharam, pô, mas já tem quórum, dá para aprovar, era quase 1h da manhã. Não, tem quórum, não sei o quê. Mais uma vez, eu levantei e falei, ó, Serginho, não é assim, tá faltando escola aqui, vamos deixar para uma próxima reunião, a gente aprova. Pô, o Chaves, o nome está quase unânime, tudo bem. Só que o Chaves ia ter uma eleição no Peruche, né? Acabou acontecendo do quê? O Chaves retirou a candidatura dele. A partir do momento que o Chaves retirou a candidatura dele, ia ficar uma situação desagradável. Por quê? As pessoas do Peruche que chegariam para tocar as reuniões na Liga, se eles tiverem qualquer tipo de atrito lá, de problema, ia ficar uma coisa desagradável. Tipo assim, pô, o cara, eu não sirvo para o Peruche, mas eu sirvo para ser presidente da Liga. E a coisa já tinha vazado para a rua que o Chaves era o presidente da Liga. Entendeu? E aí desagradou um pouco, a gente falou, pô, aí já não dá para ser. E o que aconteceu? Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, na quarta, a gente ia resolver, da semana passada. Na terça-feira, eu liguei pro Sidney. Era umas 3h da tarde. Falei, Sidney, até porque o mestre Tadeu, na outra reunião, também tinha citado o nome do seu Leandro para presidente. Sidney, vamos fazer o seguinte, meu, para não ter problema, porque, para vocês entenderem também, eu vou esquecendo das coisas, às vezes eu vou lembrando e vou... Não se confunda, é para vocês entenderem o que aconteceu. O Júnior, na reunião, levantou, Paulo, e falou assim, ó, eu acho que na casa o presidente não pode ser nem eu, nem o Paulinho, nem o Neguitão, nem o Serginho, nem o Sidney. Por quê? Para não sair para a rua que nenhum dos dois lados tomou a Liga. Entendeu? Então, para não estar na rua aqui, o lado de cá tomou a Liga, ou o lado de lá. Então, a gente coloca alguém e a gente faz um consenso nos outros cargos. Legal. O Sidney até no dia falou assim, pô, eu acho que eu tenho condições de ser presidente, eu gostaria sim. Por mais que o Júnior ache que não, mas até por merecimento. Aí passou, veio a história do Chaves, que acabou dando nisso. Na terça-feira eu liguei pro Sidney. Sidney, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente fecha no seu Leandro de presidente, você de vice-presidente, o Júnior de vice-presidente de Carnaval, que é o cargo que ele gostaria de ter, e eu continuo no financeiro, que é o que todo mundo quer que aconteça. Legal? Pô, Paulinho, mas vamos disputar a cabeça então. Eu concordo, mas vamos disputar a cabeça. Aí eu, vai disputar a cabeça com o Chaves. Aí não dava porque estava fora do que a gente gostaria que fosse para casa. Eu fiz uma outra proposta para ele. Então vamos fazer o seguinte, eu nem conversei com o meu grupo ainda, mas vamos fazer assim, uma chapa, você sai como presidente, eu saio como vice, o Júnior de Carnaval e a gente coloca um outro presidente. E na outra chapa, eu sou o presidente, você é o vice-presidente, o Júnior de Carnaval e a gente coloca um outro na outra vice-presidência. Legal? Pô, legal. Vou ligar pro Serginho, vou ligar pro pessoal para conversar. Liguei pro Júnior, conversei com o Júnior, falei, vou esperar a resposta do Sidney. Passou um tempinho, o Sidney me ligou. Tava muito chateado com o pessoal, caramba, porque ele falou que teve rejeição do grupo dele. Pô, tô chateado com o pessoal. Então, Paulinho, é o seguinte, se vocês acharem que eu tenho lugar na chapa de vocês, eu tô junto, senão eu tô fora. Eu falei, mas não tô entendendo, Sidney. Porque, pô, o Serginho falou que tem um pessoal lá que não quer que eu saia como presidente, do meu grupo mesmo, então, pô, eu tô fora. Aí eu falei, não, vamos conversar, cara. Aí acabamos se encontrando na Império 7h30 da noite. Isso na terça-feira. Conversamos, o Júnior ainda falou assim, ó, eu acho que os Gaviões também tem que fazer parte disso, caramba, não sei o quê. Passou. Na quarta-feira, você não consegue chegar num consenso de jeito nenhum. Não adianta, porque você indica uma pessoa, não quer, o outro indica, não dá. E a gente já tinha quebrado todas as barreiras em relação ao Sidney, que às vezes tinha uma restrição de algumas pessoas. O próprio Neguitão do Vai falou assim, Paulinho, vamos fazer o seguinte, o seu Leandro de presidente, o Sidney de vice, o Júnior no Carnaval e você no financeiro. Aí ele mesmo olhou para mim e falou, pô, não sobrou nenhum cargo pro Vai. Ele falou, eu estou distribuindo tudo e não tenho um cargo pro Vai. Falou, mas tudo bem.
a gente pega a diretoria aí de marketing, o caramba, e vamos tocar para não ter problema. Então, da nossa parte, todas as possibilidades a gente tentou fazer para que não chegasse onde chegou. Na quarta-feira, como não havia o consenso, e o edital estava lá e tem que ter um presidente, qual foi a minha proposta? Eu falei, como as pessoas aqui mudam de opinião muito rápida, e aqui dentro tem um monte de gente que, eu não vou usar a expressão que eu usei lá na reunião, mas que às vezes tem medo de falar a verdade ou alguma coisa assim, é o seguinte, eu mudei a minha também. Eu acho que não tem que ser um administrador mais, tem que ser um presidente de escola de samba, e a partir desse momento eu sou candidato a presidente. E gostaria que fosse o seguinte, não por chapa, porque chapa é uma coisa que ela não é democrática. Chapa você vende cargo, você negocia cargo. Então qual foi a proposta na quarta-feira? Quem quiser ser candidato a presidente, se indique como candidato a presidente. Quem quiser ser candidato a vice de carnaval, se indique como candidato a vice de carnaval. E a plenária vota, para você não ter conchavo. Porque conchavo é a pior coisa que tem, entendeu? E você acaba virando guerra, porque sempre um lado vai ficar insatisfeito. Então, a partir do momento que você se indicou como candidato, o outro se indicou também, tudo às claras, e as pessoas votaram, você dá a mão pro outro, tamo junto, vamos trabalhar pro carnaval. Agora, a partir do momento que você tem chapa, e nessa chapa, eu não sou homem de ficar fazendo política, indo na quadra de ninguém, o Júnior também não, o Neguitão também não, o Maninho também não. Eu não vou ficar pedindo voto para ninguém e vendendo a alma pro diabo. Você entendeu? Então, a grande dúvida nossa era essa, vamos fazer em chapa. Então as pessoas sem chapa, as pessoas na hora, então vamos fazer sem chapa. Aí o Serginho falou assim, não, o estatuto fala que tem que fazer por chapa. Eu falei, não, o artigo 65 do estatuto não fala, os membros da diretoria serão eleitos na Assembleia Geral. Os membros quer dizer, os membros que são, mais de um, então são os membros. Não está escrito chapa. A partir do momento que não está escrito chapa, você pode fazer a eleição individual, que seria de uma forma muito mais democrática. Né? Então, o combinado na quarta-feira, para vocês sambistas entenderem o porquê da nossa revolta. Na quarta-feira, 1h da manhã, ficou combinado o seguinte, vamos pegar os pareceres jurídicos, vamos pegar o parecer jurídico da casa e cada um aí que tiver interesse pega um parecer jurídico do seu advogado. E se puder ser feito individualmente, vamos fazer individualmente. E na segunda-feira a gente resolve a situação. Certo, certo. Então, todo mundo foi embora para casa. Só que aí que acontece a situação dentro da Liga, que ela tem que mudar, entendeu? Ela tem que, se não mudar com a Liga, vai mudar agora com a Superliga. As coisas têm que ser discutidas lá, elas não podem ser resolvidas fora. Na quinta-feira, eu fui procurar o que é meu amigo, meu advogado, foi vice-presidente da UESP, o doutor Jorge, entendeu? Doutor, dá para o senhor fazer um parecer em cima disso para mim? Pô, Paulinho, na hora. A minha namorada, a Raquel, advogada, eu falei, corre atrás aí, vê os pareceres, ela pegou até o estatuto da OB, que fala em chapa, não sei o quê, e também o Tomate consultou a Rocha Caldeirão. A Rocha Caldeirão, que é o diretor da Vila Maria, o doutor Marcelo, o que eles disseram? Por tradição, a eleição é feita por chapa, então teria que ser por chapa por tradição. Só que, se a Assembleia Geral resolver que seja feita individual, vamos fazer individual, dá para fazer individual. Então, até o parecer deles dizia que a gente tinha razão. Então, na quinta-feira à noite, eu saí do advogado com o parecer, liguei para o Sidney. Pô, Paulinho, eu vou encontrar com os caras agora, da minha parte não tem problema de ser individual, entendeu? Eu vou encontrar com o Serginho, com o nosso grupo, a gente vai conversar. Eu falei, Sidney, porque a gente podia fazer o seguinte, a minha entidade protocola o meu pedido de candidatura a presidente e você protocola o seu pedido a presidente. Aí ninguém vai poder falar de chapa. Vocês entenderam? Ninguém falaria de chapa. Tá, eu vou conversar com o pessoal normal. Tá bom, passou. Na sexta-feira, eu chego na Liga umas 4h da tarde, passei no financeiro para conversar com a Cris. Ela falou assim, o seu Jamil e o seu Leandro tá lá em cima. Eu falei, legal, vou subir lá protocolar o negócio. Falar, eles estão numa chapa. Eu falei, tá numa chapa? Vai para ter chapa? Eu sei lá, a gente vai resolver na segunda? Como que tá numa chapa? E o seu Jamil tá votando com a gente desde lá de trás, para vocês entenderem. O seu Jamil tá... Na quarta-feira, o seu Jamil falou pro Júnior da Império, na frente de todo mundo, Júnior, eu vou ter um problema segunda-feira, será que eu posso dar uma procuração para você votar para mim? Entendeu? Isso para vocês entenderem. Isso foi dito na quarta-feira pelo seu Jamil. Aí eu subi, entreguei meu papel e falei, e aí, como estamos, seu Jamil? Paulinho, eu tô numa chapa.
Tô numa chapa, caramba. Eu falei, mas tá numa chapa como, seu Jamil? Eu tô numa chapa, Paulinho. Eu falei, mas tá numa chapa com quem? Tô numa chapa, é o Sidney, o seu Leandro e o Betinho da Nenê. E o Betinho tava junto com a gente, até um tempo atrás também, que a gente achava. Então, chegou na segunda-feira, a gente conversou com uma série de pessoas. O Betinho esteve nos Gaviões 1 hora antes da reunião, falando que ia retirar a candidatura dele, entendeu? Que não estava certo. Eu falei um monte de besteira pro seu Jamil, até, né, acho que extrapolei um pouquinho, né? E o seu Jamil ainda virou para mim e falou, eu errei mesmo, Paulinho. Eu falei, pô, seu Jamil, a minha filhinha de 3 anos faz essa conta. As pessoas que estão do lado deles não precisavam de nada. Os 3 votos que eram decisivos, eles foram para cima. Eles negociaram o cargo com vocês e... Entendeu? Não, mas vamos, a gente pode revirar. Não, agora não vai voltar mais nada. O meu negócio tá aí, na segunda-feira, se for em chapa, eu tô fora. Não... Chegou na segunda-feira, Raul, e teve um senhor bate-boca lá durante a eleição. Quando o Betinho falou que era a favor da eleição, o pessoal dos Gaviões se indispôs com ele pra caramba, ficou uma gritaria. O que nos deixou muito chateado é que a gente saiu. Quando a gente saiu para resolver esse negócio do Betinho, não sei o quê, a votação permaneceu para se tinha eleição ou não tinha eleição. E aí depois, provavelmente, eles fizeram a eleição também em chapa única, porque não tinha. Eu rasguei meu papel, entendeu? 40 minutos antes, quando eu estava discursando, coisa que o presidente do conselho... Não, vamos direto ao assunto. Eu falei, não, vou direto ao assunto não. Eu quero falar, aqui todo mundo é acionista, eu vou falar e quem quiser falar, vai falar também. O presidente do conselho é o Serginho. Então todo mundo começou a falar. E quando teve esse bate-boca no voto do Betinho, se era para ter eleição ou não, a gente saiu para ali para apaziguar o bate-boca e a eleição continuou. Então quando a gente fala aqui, aí começa a surgir essas coisas de fraudulenta. Por quê? Porque o edital tinha que ter o quê? As regras para a eleição, se era em chapa, se não era em chapa, quem podia votar, quem não podia votar. Quando a gente fala que 2 entidades votaram que não podiam, os afoxés, pela história os afoxés sempre votaram. Só que esse ano, os afoxés, eles estão impedidos de votar por quê? Porque no último carnaval eles não recolheram a taxa deles de inscrição, os 5%. Que as 22 escolas pagam e os afoxés teriam que pagar também. Então eles estão inadimplentes com a casa. Se eles estão inadimplentes com a casa, eles não poderiam votar. E muito estranha também que a Regina do Afoxé, que queria ver o diabo na frente, não queria ver o Serginho e Sidney, aí chegou votando com os caras. Então, essa coisa de chapa, de conchavo, e essas histórias todas que estavam acontecendo na Liga, não serve pra gente, entendeu? Não dá pra nós, infelizmente, não tinha mais condições, não tinha mais ambiente de você conviver com essas pessoas, sabe? De a pessoa fala uma coisa pra você agora, depois de 5 minutos ela tá falando outra. Então, a gente optou pela criação da Superliga, né? Na qual terça-feira a gente tem a reunião de fundação dela, sem briga, é o que nós conversamos com o Sidney na terça-feira, sem briga, sabe? A gente não quer brigar mais, não quer se desgastar mais, então cada um vive o seu mundo, entendeu? Cada um corre pro seu lado, e vamos deixar andar. O carnaval tem espaço para todo mundo, são 4 dias de desfile, entendeu? Quem vai ganhar é o povo de São Paulo. E é isso aí, eu espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho. Eu sei que eu tomei muito tempo e tentei contar a história do que é. Acho que as comunidades têm que tomar o posicionamento que tem que tomar, entendeu, Raul? Essa é a pura verdade. Acho que você tem que dar espaço para todo mundo, mas se alguém vier aqui falar uma vírgula ao contrário, eu posso falar para você que essa pessoa é mentirosa. Essa foi a verdade do que aconteceu. A gente tentou compor, sim, até na terça-feira a gente tentou compor. Não tinha condições. As palavras que eu usei na quarta-feira ainda, esse negócio de eleição em chapa, eu não vou arrastar ninguém. Então, quem quiser ser candidato, saia. Você entendeu? Então foi isso que aconteceu. Conversei com o pessoal dos Gaviões na sexta, o Herbert falou, pô, Paulinho, mas você sabe, já pensou ser presidente da Liga, os Gaviões caem e a Mancha é campeã, entendeu? Tem razão também, tem razão. Mas a gente não pode se apegar a isso, porque a gente tem que fazer um trabalho decente para todo mundo. Mas... não tinha mais condição, entendeu, Raul? Infelizmente, essa é a situação da Liga hoje. A gente não tinha condições de conviver mais dessa forma. Eu acho que as coisas têm que ser sempre ditas na cara. Mesmo que a gente ficar discutindo 500 horas, sabe? Às vezes até chegar a se ofender. Mas saiu da porta para fora da Liga, a gente volta a ser amigo de novo. E dessa forma que está acontecendo, você sorrateiramente ser passado para trás. Eu sei que isso é política. As pessoas vão até falar... Pô, mas isso é política, isso desde os primórdios existem, mas é política suja. É política suja, ela não pode existir dessa forma.
Você entendeu? Tem que ser... Eu quero que você ganhe de mim, Paulo, e eu quero continuar sendo seu amigo. Eu não quero que você ganhe de mim conchavando para mim depois ficar chateado com você. Você entendeu? Até porque o carnaval envolve muita coisa, sabe? Então, essa foi a história que aconteceu. Eu não tenho interesse nenhum em ser presidente da Liga. Eu, graças a Deus dei a minha ajudinha ali no departamento financeiro, coisa que, nunca tinha sobrado dinheiro aí, a gente conseguiu administrar o dinheirinho ali, sobrou uma merrequinha, que hoje, se a gente quiser fazer o curso de jurados, a gente tem dinheiro para isso. De repente, acho que as minhas ideias e das escolas que a gente está junto, até pela pouca idade dos dirigentes, né? Deve ser isso que está assustando, porque a gente acha assim que tem que ter 12 escolas no Carnaval de São Paulo, que é um projeto antigo, que caíram 4 escolas de samba, em um ano era para cair no outro também, e no outro ano abortaram, e quem caiu lá atrás acabou pagando o preço, você entendeu? Está errado, tinha que cair 4 agora e ficar 12, né? Tem uma outra situação, você tem o tempo mínimo para... desfilar, né? Você tem o mínimo e tem o máximo. Só que você não tem o mínimo hoje para sair entrar na pista. Tem escola que ficou esse ano parada 10 minutos antes de desfilar. A escola está num número menor de componentes, entendeu? Então, quer dizer, abre o portão, as grandes escolas de componente, não de estrutura, saem voando. A minha bateria fica no mínimo 12 a 13 minutos parada a mais no recurso sendo julgada. A minha escola é 15 minutos a mais sendo julgada do que a escola que ficou 10 minutos parada na concentração com o relógio andando. Porque o cara sabe que está pequeno, ele tem o tempo mínimo para passar. Então todo mundo repara no tempo lá do fundo, mas ninguém repara no tempo que a escola está saindo aqui, entendeu? E isso está errado, a gente levantou que isso tem que mudar também. Então é isso. Olha, nós ouvimos então o Paulo Serdã com um depoimento importante. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os convidados que estiveram aqui, ao Rodrigo, ao Paulo Serdã também. Eu não vou conseguir ler as mensagens, agradeço você que atentamente nos ouviu e mandar um abraço a Sandra, ao Ricardo Soares, ao Chiquinho LS, o Paulo Serdã vai ler os e-mails de vocês, mandem uma mensagem em seguida com o e-mail de vocês para que possamos responder. Eu deixo um abraço para o trio Parada Dura, que é o Renato Cipriano, o André Machado e o Mestre Barroquinha, que estão lá em casa assistindo a gente, estão lá vendo desfiles antigos de 87 para cá e prestigiando o nosso trabalho. O nosso programa cumpriu um papel jornalístico hoje. Se você que foi citado aqui pelo Paulo Serdã, não é uma entrevista, vocês viram que foi um depoimento. Nós abrimos espaço para um depoimento, até para que fiquem esclarecidas algumas coisas pela versão do Paulo Serdã. Se você que foi citado aqui, eu gostaria de depor também, enfim, em responder alguma coisa que foi dita neste programa, o espaço está aberto, é só procurar a gente aqui na Just TV, que o espaço será aberto a você também. Muito obrigado, Paulo Serdã, e obrigado pela confiança por nos procurar. Obrigado vocês pelo espaço. Eu sei que eu me aluguei, mas a história era longa mesmo e importante. Eu acho que as comunidades têm que tirar suas conclusões e a gente está muito feliz. A Superliga vai desfilar domingo e segunda. São 10 escolas no grupo especial, que são as 10. E a gente já está trabalhando sério para que domingo e segunda seja... Só vou deixar uma pergunta no ar. Agora já é uma pergunta para o Paulo Serdã. Existe alguma possibilidade de que isso não aconteça, que você acabou de falar, desse racha, pelo menos da tua parte? Agora uma pergunta pessoal, é uma entrevista a partir deste momento, não confundam as coisas. Há necessidade de... há possibilidade de reatar isso? Raul, sou bem sincero. Só sim ou não? Que nosso tempo está esgotado. Da minha parte, não. Então tá bom. No Mundo do Samba termina aqui, sábado que vem a gente volta. Muito obrigado. Sacode, a minha bateria, a alegria do vamos balançando.